Olá, queridos, estamos de novo numa aula na Escola de Profetas, dando continuidade nessa sequência de informações sobre saúde, para que nós possamos pensar e entender qual é o plano de Deus quando situações como essas acontecem, ou mesmo para prevenir que o nosso corpo, olhe bem o que eu preciso te dizer, esteja preparado para essas situações de final dos tempos. Por que eu estou falando final dos tempos? Nós vamos ter que falar sobre isso também. O Senhor Deus disse que um pouquinho antes de sua volta, o mundo estaria envolvido por situações que, na verdade, nós não estamos preparados para elas. Só algumas pessoas estariam preparadas e eu gostaria que você estivesse. O Senhor Deus quer que você esteja preparado. Essa é a vontade do Senhor. Mas como sempre, não podemos abrir a Bíblia sem pedir iluminação de Deus, sem pedir a bênção do Espírito Santo. Você quer pedir? Vamos ajoelhar comigo? Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigada porque podemos mais uma vez abrir a Tua Palavra e estudar as verdades concernentes à Tua vontade. Mais uma vez te pedimos perdão por não termos entendimento, não termos tido conhecimento disso antes. A Bíblia esteve, Senhor, em nossas mãos, com tanta abundância, em todos os lares praticamente existe uma Bíblia hoje, e nós não lemos. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a ter gosto e vontade para ler a Tua Palavra. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor. Ensina-nos. Queremos entender e saber não só como ajudar a nossa própria saúde, mas como ajudar aos outros. Como fazer para sair de situações como estas, mas principalmente como fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa tarde, queridos alunos da Escola de Profetas, louvado seja o nome de Deus, porque estamos juntos. E porque podemos abrir a Bíblia e o Senhor Deus nos ensinar o que fazer. Bíblia aberta é amigo que ensina, né? É um Deus que fala, louvado seja o nome de Deus. Então, nesta série sobre saúde, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é uma vez Paulo, perante Félix, falou uma coisa muito séria. E eu preciso que você comente comigo a respeito disso. Félix ouviu algo de Paulo. Bom, como sempre eu pergunto para você, em que livro pode ser que esteja isso? Vamos embora. Atos? Muito bem, vamos lá. Então eu gostaria que você visse capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver algumas coisas que o apóstolo Paulo falou para Félix. Ele comentou algumas coisas quando ele teve a oportunidade de pregar para Félix. E você vai ficar impressionado quais foram os assuntos. Entre os assuntos, alguns muito interessantes, que você precisa entender sobre eles. Então, o que foi que Paulo falou na pregação perante Félix? Ele comentou algumas coisas. No conteúdo do seu sermão, tinha alguns assuntos. Quais? Atos capítulo 24, o verso 25 nos traz essa informação. Vamos lá, Atos 24, rapidinho, eu queria que vocês fossem rápidos ao pegar a Bíblia. Atos 24, o verso 25 em diante diz assim: E discorrendo ele sobre o quê? Sobre a justiça, sobre a temperança. Algumas Bíblias diz domínio próprio, né? Algumas Bíblias diz domínio próprio, sim ou não? Quero ver as mãos. Ok, mas domínio próprio e temperança é a mesma coisa, tá? O juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Peraí. Quer dizer que Paulo, quando teve a oportunidade de falar para uma pessoa que não conhecia a mensagem do Evangelho, ele usou algumas coisas, alguns assuntos que sabia que aquele homem precisava. Quais eram? Falem vocês. Bora, digam aí. Justiça, temperança, que mais? Juízo vindouro. Peraí, é importante falar sobre temperança? Sim ou não? Não é interessante isso? Vocês não acham que hoje nós, pessoas que temos a oportunidade de pegar uma Bíblia, deveríamos fazer uso dessas informações também? Isso é importante. Mas temperança vem de onde? É fruto do quê? É fruto do quê? É fruto de quem? Onde a gente encontra essa informação? Ai, que legal. Então vamos lá. De que é fruto a temperança? Gálatas capítulo 5. Muito bem, alunos. Está no livro de Gálatas mesmo. Bora, Gálatas, o livro de Gálatas.
Pega essa informação, Gálatas capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha, a temperança é fruto de alguma coisa que a gente precisa entender agora. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Vamos juntos, bem rapidinho. Olha lá, vamos ler juntos para vocês verem como é que a gente pode obter temperança. Você em casa pode estar pensando, mas Maísa, na aula passada, você falou, eu não falei nada, né? Eu li na Bíblia com você que precisamos mudar nossos hábitos. Que é importante que tenhamos os hábitos corretos. E Deus tem informações para que nossos hábitos mudem. Mas como é que é o nome disso? Mudança de hábitos, temperança, domínio próprio. Isso é fruto do quê? Como é que é possível ter? Vai lá, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 23 agora, mansidão e que mais? Temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Opa, então este tal dessa temperança de que Paulo pregou na frente de Félix e que Deus espera que nós tenhamos, é fruto do quê? Você tem que pedir o Espírito Santo, Senhor, me dá teu Santo Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você sabe, algumas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas. Aqui tem uma série de situações, uma delas é essa tal da temperança, o domínio próprio, uma mudança de vida, dominar o apetite, dominar as paixões, dominar as ações, dominar os pensamentos. Isso é muito sério. Já pensou se nós fizéssemos isso, quanta coisa mudaria? Mas avante, eu tenho mais pergunta para você. Observe aqui, ó. Qual é, segundo o apóstolo São Pedro, o lugar da temperança no crescimento e experiência do cristão? A temperança tem que lugar dentro da experiência do cristão? Segundo o apóstolo Pedro. Em que livro está? Vamos lá. Então vamos embora. Segundo Pedro 1. Vamos lá. Segunda Pedro 1. Vai lá. Quase no finalzinho da Bíblia você vai encontrar o livro de Pedro, tá? Segunda Pedro 1. Olha que coisa interessante que você vai encontrar aqui. Capítulo 1, versículo 5 a 7. Vamos ver. Eu preciso que você perceba. Qual lugar a temperança tem na luta e na vida do cristão? Será que é a mais importante ou está num certo espaço da vida do cristão? Vamos lá. Do verso 5 ao 7. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência. O que é diligência? O que vocês entenderam por isso? Luta, esforço, não é? Empregando toda a diligência. Acrescentai à vossa fé o quê? O quê? A virtude ou a bondade. A bondade deve acrescentar o que mais? Conhecimento. Depois do conhecimento se acrescente mais o quê? Ó? Ao conhecimento acrescente domínio próprio ou a temperança. Olha que interessante. Olha lá. E o domínio próprio, o que deve acrescentar também o que mais? Perseverança. E a perseverança, piedade. Piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Gente, são várias coisas que fazem alguém ser reconhecido como cristão. Mas um deles, certamente, é a temperança ou domínio próprio. É importante isso ou não? Sim ou não, queridos? É importante demais. Você precisa pensar sobre isso, porque disso vem uma série de informações, né? Agora, o que é dito da luta da pessoa que vence? A Bíblia fala sobre a vitória. Como é que isso acontece? Dá uma olhadinha, 1 Coríntios 9, verso 25. Vai lá, 1 Coríntios. Interessante que a gente vê muitas vezes o livro de 1 Coríntios sendo citado como informativo de nossas atitudes e do viver cristão. 1 Coríntios 9, por favor, observe aqui o que a palavra de Deus comenta sobre o que é dito de quem luta para alcançar a vitória. 1 Coríntios 9, verso 25. Por favor, observe aqui. Vamos lá. Vamos ler juntos? Todo aquele que luta, o que diz aí na sua Bíblia? Em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós para alcançar a coroa incorruptível. Leia um pouquinho antes, vamos lá, 24.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Continua. Portanto, corro, não como batendo no ar. Vocês entenderam isso? Continua lendo, vai lá. Antes subjugo o quê? O que diz aí no verso 27? O meu corpo, o que mais? E o reduzo a escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar... Ei, peraí, existe uma coisa muito interessante. O Senhor Deus comenta que é importante sim o domínio próprio. É importante na vida e na carreira cristã, e é importante dominar-se a si mesmo. Então vamos tentar entender agora. De onde veio a ideia de mudar a alimentação que Deus deu para o homem? Qual foi mesmo a alimentação que Deus deu inicialmente para o ser humano? Qual foi? Aonde está escrito isso? Gênesis 1, 29. Abre ali a sua Bíblia bem rapidinho. E vamos ver quando foi que mudou. Gênesis 1, verso 29. Por favor, observe aqui. Gênesis 1, verso 29. A alimentação original que Deus tinha dado para o ser humano. Eu vou chamar essa alimentação de alimentação ideal. Pode marcar aí onde você quiser, guarde na sua mente. Existe a alimentação ideal, tá bom? Então vamos ver. Gênesis 1, verso 29 diz assim: E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dá semente. Isso vos será para mantimento. O que Deus tinha dado? Todas as frutinhas maravilhosas e todas as sementes, as nozes, as castanhas, os cereais, delícia. Só coisa boa. Uma alimentação puramente vegetariana. Mas quando foi que mudou? Quando foi que houve esta mudança? Você precisa compreender. Que outro alimento foi dado depois do dilúvio, indicado como permissível? Ei, peraí. Que linguagem é essa, Maísa? Nós temos a orientação de Deus, em Gênesis 1, 29, de uma alimentação ideal. Mas após o dilúvio, quando não tinha nenhuma frutinha, o Senhor Deus então tolera que o homem coma algumas coisas. Abre lá sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 9. Por favor, observe agora. Gênesis 9. Observe uma coisa interessante. Gênesis 9, verso 1 em diante. Eu preciso que você leia isso com muito cuidado. Você sabe que por causa da maldição dos homens fazerem o que Deus não queria, e nós já lemos na aula passada, que o mundo sofre porque os homens desobedecem às leis de Deus. Que a terra se murcha, a terra se seca por causa das atitudes dos seres humanos. Até os animaizinhos sofrem por nossa causa. E um dia, quando o mundo estava ali no início da sua história, a pecaminosidade e a miséria chegou a tal ponto que o Senhor Deus precisou terminar a história humana com o dilúvio, fazendo com que somente 8 pessoas vivessem ou subsistissem. E após elas saírem da arca, Deus as salvou na arca, você sabe a história do dilúvio. E quando elas saíram da arca, não havia nenhuma frutinha verde, porque tudo tinha acabado. Não havia frutos, não tinha dado tempo dos frutos crescerem. E então o Senhor Deus permite, por isso a linguagem que eu usei aqui. Qual outro alimento o Senhor Deus acrescentou à dieta humana, mas de forma só permissível? Qual que é permissível? Existe a alimentação ideal e existe a alimentação tolerada. O que é tolerada? Não é a ideal. É uma alimentação que Deus tolera, mas por uma necessidade. Uma necessidade da circunstância, não uma necessidade do teu corpo. Olha que coisa interessante. Vamos lá observar? Por favor, observe isso daqui agora. Gênesis 9, verso 1 em diante. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Você sabia que os animais não tinham medo do ser humano? Passaram a ter medo após o dilúvio. Por quê? Porque os homens começaram a comê-los. Como? Vamos continuar lendo. Tudo que se move e vive será para vosso mandamento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. De todo animal requererei.
como também das mãos do homem. Sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Peraí. Quer dizer que depois do dilúvio Deus mandou comer qualquer coisa, morcego, barata, rato, qualquer coisa? Foi isso que Deus mandou? Peraí, nós precisamos entender isso. Vocês estão falando, não, mas aqui quem lê isso vai pensar isso. Aí diz que é como vos dei as ervas verdes. Quando foi que Deus deu as ervas verdes? Por favor, lá no início foi frutas e cereais. Quando foi que Deus deu ervas verdes? Por favor, volta um pouquinho em Gênesis 3. Observe que o Senhor Deus faz um acréscimozinho, depois do pecado de Adão e Eva, uma coisinha a mais dentro da dieta humana. Primeiro, raciocina comigo. Deus faz Adão e Eva, Gênesis 1, 29, ele dá o menu. O homem, então, entra em pecado. Após o pecado, ele passa a ter carne, o corpo perecível, que vai morrer. Começa a estar suscetível a doenças, suscetível a misérias, suscetível a situações que o planeta iria ter. O que o mundo iria ter? Cardos, abólios, espinhos. Você sabia disso? Ia ter uma série de enfermidades. Avante, vamos dar uma lida nisso? Por favor, observe Gênesis capítulo 3. Olhe bem, verso 17. Ao homem disse: porque destes ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Peraí. Aqui Deus acrescenta uma coisinha a mais na alimentação humana. Aqui o Senhor Deus acrescenta algumas outras coisas. Após o pecado, Deus sabia que o homem ia precisar, porque nada pega Deus de surpresa, de algumas outras coisas na sua alimentação, que não era fruto do original, não era lá no início. No início era só frutas e cereais. Agora o Senhor Deus acrescenta o que mais? Ervas verdes. Ali tem uma quantidade tremenda de folhas. Aí você encontra uma quantidade tremenda de outros alimentos, mas todos saídos da onde? Da terra. Sim ou não? Aí o Senhor Deus vai lá, depois do dilúvio, diz, do jeito que eu te dei as ervas verdes, era uma situação para a condição do homem naquele momento. Era para a situação que o homem estava vivendo, não era o plano original. Você está entendendo? Quando ele acrescentou carnes no meio, disse, olha, eu vou requerer o sangue desses animais. Por quê? Porque Deus não fez os animais para serem comidos. Os animais não fazem parte da dieta humana, é uma coisa tolerável, Deus até tolera. Aí os homens começaram a comer. Será que Deus dividiu? Será que Deus colocou alguma informação a mais nessa questão alimentar? Será que existem animais que eles dizem que pode comer e outros não? Será que existe isso? Dá uma olhadinha. Quando Deus escolheu Israel como seu povo, que espécie de carnes foram excluídas do regime alimentar de seu povo? Vai lá, Levítico 11, corre. Agora você vai ficar impressionado com uma coisa. Corre para Levítico 11. Quando Deus estava explicando para o povo dele a respeito de como deveria ser o menu do povo, lembra, Deus não muda nunca. Aí o Senhor Deus faz aqui uma divisão de algumas coisas interessantes. Eu peço que você que está em casa, que viu esse monte de vídeo que foram mostrados o povo da China comendo morcegos, comendo ratos, gente, uma quantidade de animais terríveis, e você ficou, nossa, que coisa nojenta, comendo cachorro. Eu vi até um desses vídeos que apareceram por aqui, de feiras deles, onde foram mostrados ali alimentos terríveis, e eu mesma estive como missionária na África durante um tempo, e eu vi lagartas, o povo comendo lagartas, comendo macaco, e eu sei que a maior parte das pessoas fazem por fome, por necessidade, por costume, aprenderam a comer isso depois das guerras, sei lá quais foram os motivos, mas a verdade é que Deus nos instrui de algumas situações. Você quer ver? Por favor, Levítico capítulo 11. Observe o que Deus diz aqui. Vamos juntos? Verso 1 em diante. Disse Deus, o Senhor, a Moisés e a Arão: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais, olhe bem, que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais poderei comer tudo que tem unhas fendidas,
o casco dividido e que rumina. Avante. Dentre, porém, os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Ah, tem animais imundos? Sim, tem animais que Deus considera imundos. Lembra que o Senhor Deus disse que algumas coisas não deveriam entrar dentro de nós porque são abominação? Avante, continua lendo, verso 5. O coelho que... Ai, peraí, tem gente comendo coelho no Brasil? Não é só na China. Tem gente comendo coelho, sim ou não? Olha o que Deus diz aqui no verso 5. O coelho que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Avante. A lebre que rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco que tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Só que Deus acrescenta um detalhezinho sobre o porco no verso 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Você sabia, eu trabalhei na casa de uma senhora nos Estados Unidos e ela gostava muito da comida que eu fazia. E eu lembro que ela me pediu que fizesse uma comida que tinha estas coisas que Deus disse que não era nem para tocar no cadáver. E um dia eu comentei com ela, eu não posso tocar nisso. A palavra de Deus, o Senhor Deus do céu, proíbe qualquer ser humano não só de tocar, mas não pode comer isso. Você sabia que você não só precisa ter domínio próprio, mas precisa explicar para as pessoas a respeito disso? O Senhor Deus disse que não quer nem que toque. Olha que coisa interessante, avante. O porco, isso mesmo. Não se come porco, nem derivados dele de jeito nenhum. Deus considera abominação, você precisa entender isso. E eu lhe peço em nome de Jesus que dê voz a isso. Não sou eu que estou dizendo, você está lendo na Bíblia. Não estou usando nenhum outro adjetivo aqui, nenhum outro aditivo para me explicar. Eu estou usando a Bíblia. É a Bíblia do Senhor que diz isso. Avante, vamos lá. O verso 9. Estes são os que podereis comer de todos os animais que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Então, dos peixes são os que têm barbatanas, não é? Veja que essa é a alimentação que? Tolerada. Tá bom? Então, dos animais, da alimentação tolerada, tem os que Deus disse que são imundos e os que ele disse que não são imundos. Não é isso? Mas não é a alimentação ideal. Avante, continua lendo. Agora o verso 10. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas, quer dizer peixe de couro, tá? Nos mares e nos rios, todo réptil das águas. Lembra que esse povo come cobra? Lembra que eles comem jacarés? Todo réptil das águas. E todos os animais que vivem nas águas, estes serão abominação para vós. Agora o verso 11. Ser-vos-ão por abominação na sua carne não comareis, e abominareis até o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, a estas abominareis, e não se comerão. Serão abomináveis a águia, o quebrantoso, o chofranco, o açor, o falcão de qualquer espécie, toda a variedade de corvos, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o corvo marinho, o corujão, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça e qualquer espécie, a polpa e o que diz aí? Morcego. Deus diz que o morcego não se come. Deus chama isso de abominação. 20. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós o quê? Abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas compridas, para por ela saltar sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto, devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie, o gafanhoto de qualquer espécie, todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. Por eles sereis imundos. Peraí. Quer dizer que ao comer alimentos abomináveis, nós nos tornamos o quê? Peraí. Vamos ler de novo isso, verso 24. Por eles sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que transportar um dos seus cadáveres, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em 2, e tudo que não rumina, vos será imundo. Qualquer que neles tocar, será imundo. Todos os animais quadrúpedes que andam nas plantas dos pés, vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde.
O que transportar os seus cadáveres, levará suas vestes, será imundo até a tarde. Esses vos serão imundos. Também estes vos serão imundos dentre os animais que se arrastam pelo chão. A doninha, o rato, o lagarto de qualquer espécie, o geco, o lagarto de areia, a lagartixa, a lesma, a toupeira. O pessoal come lesma por aí, sim ou não? Come ou não come? O pessoal come essa quantidade de moluscos, esses animais do mar. Avante, vamos lá. A lesma, a toupeira, esses vos serão imundos dentre todos os animais que se arrastam pelo chão. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Um dia eu quero te explicar por que Deus diz que até quando ele está morto não é para você tocar. Se você entendesse bem o porquê, avante, verso 32. Todo objeto sobre o qual cair alguns desses animais, estando mortos, será imundo, seja vaso de madeira, vestes, pele ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água, será imundo até a tarde, e então será limpo. Avante, pronto, deixa eu comentar com você. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor Deus faz distinção entre carnes limpas e carnes imundas? Que Deus diz que a pessoa se torna imunda. Você sabia que nós somos o que comemos? As pessoas são o que comem. Se você come coisas mortas, você parece morto. Se você come coisas vivas, você fica com cara de vivo. Quando você colhe uma plantinha do chão, ela permanece viva ainda. Isso é muito interessante, você come cheio de nutrientes importantes para que você tenha força para resistir às epidemias, às doenças, os vírus e seja o que for. Você está ouvindo a quantidade de gente comentando, porque você sabe que nos últimos 3 ou 4 dias, nosso WhatsApp, nossas redes sociais, lotaram de informações, o pessoal comentando, o pessoal de tudo que é lugar, falando que a resistência tem que estar alta, tem que mudar. Gente, isso é muito sério. O Senhor Deus deixou alguns remédios interessantes para nós, e eu preciso falar sobre isso com você, tá? Presta atenção que coisa interessante. Que alimento especial proveu Deus para seu povo durante os 40 anos quando o povo de Deus peregrinou no deserto? Deus mandou um alimento especial para eles. Qual foi? Aonde está escrito isso na Bíblia? Êxodo o quê? 16, muito bem, parabéns. O livro de Êxodo, capítulo 16, mostra que quando Deus teve que dar comida para o povo na terra, não era mais Adão, né? Agora era um povo todo. Que tipo de alimento ele deu? Vamos lá. Êxodo 16, por favor, observe o verso 4. Veja o verso 4. Acharam? Eu vou ler com vocês. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ande na minha lei ou não. Opa, o que Deus disse que ia fazer cair do céu? Um pão do céu chamado maná. Não é interessante isso? Dá uma olhadinha também aí no capítulo 16, o verso 35. Corre lá. Verso 35, vamos lá? Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Quantos anos caiu aquele alimento sobre a terra? 40 anos. Não é uma delícia? Agora, presta atenção. Que prometeu Deus ao mesmo tempo fazer por eles? Êxodo 23, 25. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. E quando eles vivessem, comessem como Deus pediu, o que Deus tinha prometido? Êxodo 23, 25. Vai lá. Vamos lá, leiam juntos. Servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o quê? O que diz aí? O vosso pão e o que mais? E a vossa água. Tirarei do meio de vós o quê? As vossas enfermidades. Será que isso se cumpriu? Será que foi assim? Será que o Senhor tirou do meio do povo de Israel as enfermidades? Sim ou não? Vamos dar uma olhadinha no livro de Salmos, capítulo 105. Corre lá. Salmo 105. Gente, corre. Corre porque eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo para ver os outros estudos. Salmo 105, verso 37. Vamos ver. Gente, é muito lindo o que vocês vão ler agora. O Senhor tinha prometido tirar do meio de nós as enfermidades, se obedecêssemos a Ele. Então vamos lá. Vamos lá, Salmo 105, verso 37, achou? Eu vou ler com você, diz assim, ó. Ao seu povo fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos, o que diz aí? Não houve o que, gente? Um só enfermo. Glória ao nome de Deus, queridos. É bom ou não? Você que está em casa, acredita ou não na palavra de Deus? Deus tem um plano melhor para a sua dieta, para a minha dieta. Há um compromisso de Deus. Aonde deve acontecer
essas mudanças? Qual é o primeiro lugar que nós devemos começar a fazer essas mudanças? Em que lugar? No lar, na família. É na sua casa. E o Senhor Deus tem dado para nós algumas coisas muito interessantes. Olha, aqui são de graça para todo mundo. Você não precisa ter dinheiro para isso. Por exemplo, ar. Olha os 8 remédios de Deus. Vamos contar na minha mão, 5 mais 3. 8 remédios que Deus dá abundantemente para nós. Ar puro. Olha que coisa boa. Quem respira bastante. É muito difícil alguém ficar chateado com os pulmões cheios de ar. Vamos lá. Ar puro. Tá bom? Ar. O primeiro remédio de Deus. Segundo, água em abundância. Vamos beber de novo? Vamos lá. Pelo menos 2 litros de água por dia. 8 copos. Vamos lá? Que oportunidade de beber água, gente. Corre, pegue um copo de água. Tenta tomar pelo menos 8 copos de água por dia. Luz solar. Tente tomar. Olha, hoje em dia é muito difícil. As pessoas elas trabalham em seus escritórios, dentro de casa. E as nossas crianças estão enfurnadas com aqueles aparelhinhos. Elas não... olha, corre. Ar puro. Água pura. Luz solar, esse é o terceiro remédio de Deus, luz solar em abundância, principalmente nos ossos mais longos, se você puder ficar exposto ao sol, pelo menos nestas horas do sol mais quente. Eu sei que você já ouviu o contrário, tá bom? Onde tá ali, ó, pertinho do meio-dia, para que você produza vitamina D, para que seu corpo fique cheio de vitamina D, tá bom? Que é um hormônio, na verdade, e você precisa disso, sol, tá bem? Isso é importante. O quarto remédio de Deus, alimentação saudável, alimentação correta. Quanto mais próximo da alimentação que Deus deu para nós, aquela original, melhor. Então, existem 3 tipos de alimentação. A ideal, a tolerada e a condenada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. É isso que você precisa saber. Qual alimentação tem estado na sua mesa? Que tipo de alimentação tem entrado no templo do Espírito de Deus? O que é que tem tornado você? Desculpa, eu preciso falar porque foi a Bíblia que diz. Abominável, imundo. Que você tem que pensar sobre isso. Eu tenho que te pedir desculpa por isso, mas a verdade é que a Bíblia está te dizendo. Você precisa eliminar algumas coisas. Você fala, mas é difícil, tem que ter domínio próprio. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dará isso. Agora veja, outro remédio de Deus, descanso, sono correto. Você sabe que para nós termos resistência aos vírus, resistência às epidemias, precisamos dormir mais cedo. O melhor horário para se conseguir dormir são horas antes da meia-noite. Infelizmente, a maior parte das pessoas não fazem isso. Mas eu sei que estamos reclusos em casa, a maior parte das pessoas do mundo. Você que está me ouvindo em todo lugar do mundo, corra para dormir mais cedo. Não fique na internet. As horas melhores para dormir é das 8 horas, 7h30 da noite, 8 horas. Você pode dizer, é um absurdo. Não, não é um absurdo. Durma cedo e acorde cedo, porque a produção... o incremento no seu sistema imunológico acontece nessa hora. Você precisa disso. A maior parte de nós tem um corpo fraco, também porque dorme poucas horas e em horas erradas, tá bem? Então durma cedo e durma cerca de 8 horas por noite, tá bem? Outro grande aliado à saúde humana, exercício físico. Mexa-se. Exercício físico, tira um tempo todos os dias para mexer o organismo, para desenferrujar, para trazer para o corpo toda a oportunidade de defesa, para ensinar seu corpo a tornar-se saudável. Caminhe, faça caminhadas, isso é tão fácil de fazer. Veja, esses remédios que eu te falei não são tão caros. Ar puro, água pura, luz solar, alimentação saudável, descanso, exercício físico. Está faltando 2 ainda. Qual é o 6º remédio de Deus? Equilíbrio, temperança. Não pode exagerar, nem lá nem aqui, entendeu? Então você tem que ser temperante. Peça a Deus isso, Senhor, me ensine a ser equilibrado, me ajude, Senhor. E o 8º remédio de Deus, confiança nele. Por isso que nós lemos no dia de ontem, no dia do nosso estudo o anterior, nós lemos o seguinte... que o Senhor Deus não quer que estejamos ansiosos, devemos confiar nele, confiança em Deus. E eu queria que agora, em nome de Jesus, você tivesse a oportunidade de entender o que eu vou lhe dizer. Quando eu comecei a ver esse surto tremendo de casos não só do coronavírus, irmãos,
Amigos, não é só do coronavírus que eu estou falando, porque isso ainda vai piorar muito. Sinto muito, mas eu vou ter que dizer isso para você. Isto é só um dos detalhes que acontecerá no nosso mundo. Só que o Senhor Deus já tinha dado orientações para nós como povo e para o povo da terra muito tempo antes, pedindo que nós nos alimentássemos do que foi mais simples. Quanto mais simples a nossa alimentação, mais voltada ao original, mais força teremos para enfrentar a quantidade de misérias e de vírus e de epidemias que são acometidas à humanidade, que têm sido trazidas diante da humanidade. E você pode mudar esse quadro. A sua família pode ser abençoada, pode ser um exemplo de vida, um exemplo de mudança, de transformação. E eu queria muito que pela graça e poder de Deus, de acordo com o que estudamos na palavra de Deus, você pudesse fazer essas mudanças em casa. Tenha coragem de pedir perdão ao Senhor, tenha coragem de ajoelhar-se diante dele e dizer: Senhor, por muitos anos eu fiz o que eu não sabia que era errado, mas hoje eu sei e eu peço a tua força para mudar de vida, para mudar a situação. E Deus então, em sua bondade, tem misericórdia de nós. O Senhor Deus quer que você e eu estejamos dentro do plano dele, dentro da maneira dele de trabalhar e cuidar da nossa própria vida. Você quer pedir a Deus forças? Ainda teremos mais um vídeo que vai falar sobre isso. Porque agora eu vou te mostrar como permanecer. Como fazer para cada dia voltar um pouco mais e trabalhar essa área da nossa vida. Lutar, usando os 8 remédios de Deus. Trabalhando a nossa história pessoal para aprendermos a fazer do jeito de Deus. Vejam, os remédios do Senhor você não precisa comprar em farmácia. Estão à disposição do globo todo. Eu quero orar com você agora. Vamos ajoelhar? Santo Deus e amado Pai, para a glória do Teu nome, nós queremos ofertar, Pai de amor, nossa vida, nosso corpo, nossa cabeça, nossas emoções, tudo. Senhor, nós aprendemos ontem que nós não nos pertencemos, que somos Teus. Nós queremos, além de Te pedir perdão, pedir forças do céu, que Teu Santo Espírito nos ajude e nos ensine, e que estejamos, Pai de amor, em condições diante de todo o universo para tornar o nosso corpo forte. E que ao falarmos com as pessoas, possamos falar de temperança, que uma das nossas, um dos conteúdos que tenhamos que falar com as pessoas sejam esse também, para ajudar o mundo, Senhor Deus, a compreender que o Senhor tem um plano melhor para a nossa vida, para a nossa saúde. Eu sei que deve estar doendo muito em Teu coração, Senhor, ver tantas mortes, tanto sofrimento. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que coloque a Tua mão sobre nós. Abençoe a minha família, Senhor, particular a minha mãe onde está, tem 82 anos, os meus irmãos, Senhor. Abençoa, Pai de amor, os outros meus irmãos ao redor da terra, os missionários que estão no campo. Abençoa, Pai de amor, os alunos aqui na Escola de Profetas, essa pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, nos dá a Tua mão, Senhor. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos e oramos, o Senhor estendeu a Sua mão sobre a terra. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, coloque Sua mão sobre nós. Que este vídeo seja espalhado como folhas de outono. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo.